Paz do Senhor, crianças. Como vocês estão? Hoje estou aqui mais uma vez para nós falarmos da lição dos juniores, a lição número 12. A tia Cícera esteve aqui na lição número 5 e hoje estamos aqui na número 12. Oh, como eu louvo a Deus por esta oportunidade. E a paz do Senhor para você, papai, para você, mamãe, para você, tia. E antes de começarmos a aula, vamos ler a palavra do Senhor, que está em Gênesis capítulo 45, no versículo 1, e depois iremos ler o versículo 28. Você, mamãe, você, papai, depois você lê o capítulo todo e explica ao seu filho do que nós estamos estudando hoje. O versículo 1 diz assim: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei, sai a todos da minha presença, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Versículo 28, e disse Israel: Basta ainda viver meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Antes da tia contar a nossa história, a nossa aula bíblica online, vamos orar agradecendo a Deus por esta oportunidade. Papai do céu, te louvo e te agradeço por tudo. Espírito Santo, fica conosco, nos ajudando, abrindo, ó Deus, a mente destas crianças, para que elas venham aprender mais de ti, guardando o Senhor e protegendo de todo o mal. Amém. Hoje nós estamos na 12 lição, já é a penúltima lição do terceiro trimestre de 2020. E a classe de juniores, ela ficou com esta história maravilhosa que é a vida de José. E aprendemos muito ao decorrer desse trimestre sobre a vida de José. E o tema da lição de hoje é um sonho que parece impossível. Aí você pode dizer: oxe, tia, um sonho que parece impossível? É. E hoje nós vamos aprender que Deus permite todas as coisas na vida. Permitiu todas as coisas na vida de José para que a sua descendência fosse preservada, para que a família dele fosse preservada. E nós não entendemos o trabalhar de Deus nas nossas vidas, criança. Mas pegue a sua Bíblia, não pode esquecer. Você está aí no sofá, pegou a sua Bíblia? Vamos abrir a Bíblia para aprender a história, conhecer a palavra de Deus. E como vocês já conhecem, já estudaram as outras lições, aprendemos muita coisa sobre José, que José era um sonhador e por isso causou inveja aos seus irmãos, que José era um filho amado de Jacó e os seus irmãos mais velhos ficavam com ciúme de José. E eles, por inveja, que foi na lição 5 que a tia falou, o tema da lição foi sonho ou pesadelo. Eles venderam José e contaram para o seu pai Jacó que José foi devorado pelas feras que existiam ali no campo. E eles levaram a túnica de José para o seu pai, melada de sangue. Até isso, os irmãos de José ficaram com inveja, com ciúmes, porque Jacó dara uma túnica diferente a José. José, ele era uma criança, foi um jovem, ficou adulto diferente, crianças. Por quê? Porque a presença de Deus estava na vida de José. O Espírito Santo de Deus estava na vida de José. E a lição de hoje, quando a gente vê aqui que no capítulo 45, quando José viu ali os seus irmãos e contaram que ele era José, que ele era o governador ali do Egito, que José passou por lutas, dificuldades, provações, foi vendido como escravo, foi preso sendo inocente, mas o propósito de Deus permaneceu na vida de José. Por quê? Porque José era fiel. José era obediente. José acreditava no Deus de Israel, que no tempo certo Deus iria cumprir todas as promessas que Deus fizera na vida dele, desde ali de pequeno, quando Deus mostrara a ele em sonhos. E essa promessa que José se tornou governador foi porque José interpretou o sonho de Faraó. E ninguém ali havia interpretado, mas alguém chegou a Faraó e disse: tem um jovem lá na prisão que ele interpreta sonhos. Então Faraó mandou chamar e José ali interpretou aqueles sonhos.
E José, ele cuidou de todo aquele povo ali no Egito, numa época de fome, de escassez. E até a sua própria família foi ali buscar alimentos. E foi quando José conheceu os seus irmãos. E ali revelou que era ele, que Deus havia o abençoado, havia feito ser governador ali no Egito. Então o que Deus falara com José, quando ele era criança, Deus o fez cumprir. Porque quando José teve aquele sonho, que a lua e as estrelas se prostravam perante ele. E ali estava se realizando quando ele foi governador de Israel. Ali, governador no Egito. E ali os irmãos ficaram maravilhados quando José se revelou a ele e disse que estava ali como um abençoador. Ele não tinha raiva, não tinha ódio, não tinha rancor, porque os irmãos tinham vendido. E ali eles se abraçaram, choraram, pediram perdão. E José disse: vai ao encontro do meu pai, vai buscá-lo, porque eu quero vê-lo. Então eu quero dizer a você, criança, que aquilo que é impossível para você, Deus, ele pode fazer possível. Você pode estar orando pelo seu papai, pela sua vovó, pelo seu titio, por alguém da sua família que algo seja impossível. Pode ser que ainda eles não servem a Deus, pode ser um caso de enfermidade, mas eu quero dizer a você que Deus, ele torna possível. José, ele tinha o desejo de reencontrar o pai, mas não sabia que o pai estava vivo. Mas quando ele viu os irmãos, que procurou saber, o coração dele se alegrou, porque ele ia encontrar novamente o pai dele. E ali marcaram um encontro num lugar chamado Gozém, um lugar muito fértil. O que é fértil? É algo que produz, é algo que tem muita coisa, coisas boas. E ali se encontraram José e Jacó e se abraçaram e choraram. E um disseram ao outro que estava com saudade, que amava. Ora, em Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse é o teu Deus, criança. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Então espere no Papai do Céu, confie nele, que ele vai fazer o impossível no teu coração, na tua vida, na tua família, no teu lar. Ele é aquele que cuida do teu futuro. Ele tem reservado coisas grandes, além daquilo que pensamos ou pedimos. Este é o teu Deus. E nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, eu não sei o horário que você vai assistir esta aula, mas eu quero dizer a você que existe um Deus no céu, o Deus de José, o Deus de Jacó. Ele é o teu Deus. Ele vai fazer o impossível na tua vida acontecer. Só precisa você ser fiel a Ele. Só precisa você adorá-lo. Só precisa você servir a Ele com todo o coração. Sem ódio, sem inveja, sem rancor. Deixa esses sentimentos de lado. Eu quero dizer a você que Deus, Ele tem cuidado. Ele tem reservado, tem preservado a tua família como preservou ali a família de José, para que acontecesse aquele encontro. Deus, ele vai fazer na tua família, criança, na tua família, papai, na tua família, mamãe, que está a ouvir, porque esta aula não é só para crianças, é para adultos também. A gente pensa que é só para os pequeninos, não, mas é para os pequeninos grandes, adultos também. O Senhor é aquele que cuida, que trabalha para aqueles que nele esperam. Eu quero dizer a você que você é projeto de Deus. Que Deus, ele sonhou com você, criança. Então não deixe o seu sonho morrer. Não deixe o seu coração ficar triste. Se alguém fez algo que entristeceu você, lembre desse versículo. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse é Jesus de Nazaré. Você, criança, pode levar as boas novas para crianças que estão aí tristes, desanimadas, que às vezes até os sonhos delas já foram perdidos. Mas você pode chegar para ela e dizer: existe alguém? Como fez na vida de José, pode fazer na sua. Como fez na minha vida, pode fazer na tua, criança. Deus é aquele que tem guardado, que tem protegido. Diga: Papai do Céu, fica comigo, cuida de mim, cuida da minha família, cuida dos meus vizinhos. Queridos, eu já quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Para mim é um privilégio ensinar
dar esta aula à classe dos juniores. Eu tenho uma filha que tem 11 anos, a Laura, ela é da classe juniores. E como eu estou alegre, como mãe, realizada, em poder contribuir aqui nesta aula online, né, que nós, por conta desta pandemia, ficamos em casa, não podemos as crianças ainda sair, mas as aulas estão sendo transmitidas online, os cultos infantis. Papai, ligue para o seu filho assistir às aulas. O culto infantil é importante, porque a palavra diz assim: instrui e ensina o menino no caminho que ele deve andar. Então você tem que ensinar ele, porque Deus é aquele que tem guardado de nós. E na próxima aula, crianças, você vai saber como terminou a história de José. José saiu vitorioso, saiu vencedor, porque ele confiou no Deus de Israel, naquele que prometeu, que fez promessa. E quando ele promete, ele cumpre, porque ele é Deus. A palavra dele diz assim, que mesmo que sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a natureza dele de Deus, de fidelidade. E eu já quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez nessa gravação de aula da EBD Online. Agradecer a Deus por tudo, por você que está assistindo, pela sua vida. Então vamos fechar os nossos olhos e orar. Papai do céu, obrigado por esta oportunidade, por esta aula, por aqueles, Jesus, eu te peço uma bênção por aqueles que vão assistir esta aula, Jesus, que esta palavra penetre no coraçãozinho deles. Também te peço, Jesus, também pelo tio Felipe, que está aqui comigo nos bastidores gravando esta aula, pela família deles, Senhor. Realiza, Deus, o desejo do coração deles segundo a tua vontade. Se tiver algo impossível que para eles seja, mas para ti, ó Deus, é possível. Jesus, também te peço pela minha família, te peço a Deus pela tia Aline, por todas as tias do campo de Rio Largo que estão, Jesus, neste trabalho árduo, estão com a disposição de vir, ó Deus, para essas gravações, falar do teu amor, da tua palavra. Também te peço pelo o nosso pastor Arnóbio, a nossa coordenadora, a irmã Antônia. Jesus querido, te peço pelo Brasil. Jesus, que vidas venham ser transformadas pelo poder do Evangelho. Deus amado e santo, eu já te louvo e te agradeço por tudo. Amém. Tchau, crianças, e a paz do Senhor. Jesus é aquele que realiza o impossível e faz se tornar possível. É só você crer.